A gente vai para um assunto bastante importante, que a gente sempre fala, a nossa migração importantíssima dos dados, do trabalho que é realizado, desse movimento que temos nas nossas fronteiras, né? Ponte da amizade, ponte da fraternidade, ponte da integração. Quem sabe daqui a pouco vem uma quarta ponte. Vai saber. Não, né? Por favor, deixa só nós três que está bom. Estão recebendo aqui o Diogo da Comunicação Social da Polícia Federal, também o Nelson Machado, agente da Polícia Federal, chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que é a tratativa que aconteceu. Os paraguaios vieram até a ponte da integração, a nova ponte, para uma conversa, para a primeira noite, que foi no dia 29, das passagens dos ônibus pela ponte, e o trabalho já se desenrolou de uma forma que nós já estamos aqui no dia 4. E como que está, Nelson? Obrigada por ter vindo até o estúdio. Esse controle migratório na ponte da integração. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira, principalmente representando a Polícia Federal como chefe do Núcleo de Imigração. Esse início dos ônibus fretados para turismo, não turismo local, o turismo além de Foz do Iguaçu, são os ônibus que estão indo para Santa Catarina ou para o Rio de Janeiro e outros lugares. Foi uma coisa implementada agora na segunda fase da ponte da integração e que está surtindo um efeito do ponto de vista da Polícia Federal positivo. Por que positivo? Nos relata isso. Porque o fluxo migratório na ponte da amizade, ele teve um aumento exponencial. De 2024 para 2025 houve um aumento de 15% e esse ano, só no mês de janeiro, a Ponte da Amizade já registrou quase 140 mil registros migratórios, quase que uma faixa de 40% a mais em relação à Ponte Tancredo Neves. E com esse deslocamento noturno dos ônibus fretados, a gente consegue eliminar as filas e o tempo de espera nas filas, e com isso se torna um turismo agradável para os viajantes. Isso deu uma oxigenada, então, mas ainda é pouco, né? A expectativa é que isso aconteça de uma maneira mais intensificada aí com os próximos meses. Sim. Como a parte de reuniões e decisões estão sendo realizadas pelos ministérios, tanto do lado do Paraguai como do lado do Brasil. Então, as decisões ministeriais que vão vir para a gente aqui na ponta. Então, foi implementada uma primeira fase, somente de caminhão elástico, para o que os ouvintes saberem, caminhão elástico significa os caminhões vazios, já retirar esse caminhão da ponte da amizade. E depois, na segunda fase, que foi o início do segundo mês de atividade, decidiram, em âmbito ministerial, transportar os ônibus de turismo no período das 19 horas às 7 horas da manhã. E agora está agendada uma reunião ministerial para a segunda quinzena de março, para se decidir o que vai ser feito na próximos passos, né? Os próximos passos. Esses ônibus, Nelson, por exemplo, o trânsito, tanto quem vai entrar no Brasil, quanto quem sai do Brasil. Qual é a avaliação que vocês fazem? São ônibus de turismo, ônibus fretado? O panorama desses ônibus e a movimentação de pessoas chega a quantas pessoas, digamos, fazer o serviço de imigração para entrar ou sair do país? Nessa fase inicial, a nossa política migratória foi de ser controlado e gerenciado esse fluxo de viajantes 100%. Então, todos os ônibus que estão passando e todos os caminhões têm a pretensão de ter o registro de 100%. Só do mês de janeiro até a data de hoje, nesse exato momento aqui, nós já registramos na ponte da integração mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas no mês de janeiro? Porque cada ônibus tem o quê? 40 pessoas? 40, às vezes mais? Às vezes mais, às vezes 60 pessoas. 60 pessoas? Porque, olha só, então, é um número bastante interessante. É um número considerado e esse registro para a Polícia Federal é importante porque a gente passa a gerenciar esse fluxo, porque são dados fidedignos que ficam registrados no nosso sistema.
Como é que tá a estrutura da Polícia Federal para esse atendimento? A gente sabe que é o início de um trabalho na Ponte da Integração, mas de que forma a Polícia Federal se estruturou para atender essa passagem? A Polícia Federal, assim como os órgãos de controle no âmbito federal, ela carece de pessoal, né? Carece de efetivo. O que a Polícia Federal fez? Ela se utilizou de uma tecnologia. Nós conseguimos implantar, já nos outros pontos terrestres de imigração, desde 2024, uma ferramenta chamada STI Mobile. Essa ferramenta é um pré-cadastro, onde o viajante pode se cadastrar até 5 dias antes da sua viagem e ele já chega com a primeira fase do registro migratório pronto. O que acontece com isso? A gente tira esse viajante de uma fila tradicional, que seria no STI Desktop, um atendimento na cabine, e, por exemplo, no caso concreto, o agente migratório ou a autoridade migratória pode pegar o celular com o aplicativo STI Mobile e pode se dirigir dentro do ônibus, porque esse pré-cadastro ele gera um QR Code e a autoridade migratória pode ir lá dentro do ônibus e fazer a segunda fase desses registros migratórios. Isso dura em termos de tempo aproximadamente de 5 a 10 segundos entre a conferência e o upload. E o tempo de quem precisa fazer pelo sistema mais tradicional mesmo? Demora um pouquinho mais, mas não é um tempo... Mas assim, aí tem a questão da fila que é mais problemática. Fila, mas dura no máximo de 30 segundos a 1 minuto. E quem não faz? Qual é a demora? Nos fala isso para as pessoas também saberem, né? Quem faz super rápido e quem não faz, a demora é maior. Sim, quem vem pelo modo tradicional, que é o atendimento na nossa cabine, ele demora um pouco mais. Então, por isso é até importante aqui a gente divulgar essa ferramenta. Então, eu aproveitando o espaço aqui, essa ferramenta no site da Polícia Federal tem um link que te leva até esse registro. Nós também colocamos nos nossos pontos de imigrações, todos os pontos de imigração terrestre, nós colocamos alguns banners, já com os QR Codes, que o viajante que não se utilizou dessa ferramenta previamente, quando ele chega no nosso local de atendimento e ele começa a perceber que aquela fila anda mais rápido, ele tem o interesse de pegar o seu próprio celular e fazer esse pré-cadastro na hora. Isso é feito individualmente ou a própria empresa que está organizando, de repente, essa excursão, independente para onde for, pode agilizar esse processo também? A Polícia Federal, ela fez algumas reuniões, tanto com a migração do Paraguai, assim como a migração da Argentina, para que fosse divulgada essa ferramenta, principalmente para os guias de turismo. Então, quando esses ônibus vêm sob a responsabilidade do guia turismo, o guia turístico, ele já consegue fazer e ajudar nessa ferramenta e fazer esse pré-requisito, né, para poder fazer esse registro. Ou seja, facilita na viagem, encurta a viagem, é o que a gente pode dizer, encurta tempo. Agiliza, né? Agiliza o procedimento. Algum registro, digamos assim, que vocês tiveram que adotar alguma medida na ponte da integração, com esse novo método e atendimento por lá? O setor de vocês precisa de mais de infraestrutura? Como é que vocês estão trabalhando? É o período da noite, né? Apesar de ser o período da noite, a Polícia Federal se faz presente 24 horas. Com essa fiscalização, com a pretensão dessa fiscalização de uma política migratória 100%, nesse período aí de aproximadamente 35 dias, ou de 30 a 40 dias, nós já conseguimos realizar 2 prisões, pessoas procuradas, que estavam sendo procuradas pela Justiça. Que estavam em caminhões? Que estavam em caminhões, e conseguimos fazer um impedimento de 2 crianças que estavam vindo para o Brasil, do Paraguai para o Brasil, numa medida de cooperação de um suposto crime de tráfico de pessoas, ou uma suposta adoção. E o que aconteceu com essas crianças, Nelson? Elas foram encaminhadas, elas foram impedidas de entrar no país com um responsável legal e foram repatriadas para o Paraguai e entregues lá as medidas cabíveis de conselho tutelar e outros órgãos que equivalem ao mesmo que... A idade dessas crianças? Eram uma era 10 anos e a outra 8. E uma pessoa acompanhando essas crianças? Uma pessoa acompanhando. Isso foi dentro do caminhão, a pé? Não, veio dentro de um ônibus desse fretado. Elas já tinham sido impedidas
de sair do Paraguai e burlaram uma fiscalização do Paraguai e vieram dentro do ônibus. E o que as crianças disseram, a pessoa que estava com elas? Não, elas apresentaram uma documentação que, a grosso modo, ela daria o direito de ingresso no nosso país, mas a Polícia Federal, na fronteira, a gente se utiliza muito da cooperação policial e da cooperação policial internacional e da cooperação policial internacional jurídica. Nesse caso, como foi uma medida de cooperação policial internacional, nós já recebemos a informação antes, através de canais de inteligência, e a gente estava esperando o ônibus certo chegar para fazer esse Olha só. Isso é uma prática que vem aumentando ultimamente, esse tipo de ocorrência? Porque vez ou outra a gente tem ações, a própria Receita, a Polícia Federal dizendo de combate a tráfico humano, tem eventos aqui na cidade com relação a isso, e a gente fala onde acontece. E quando vocês fazem esse flagrante, a prova é muito clara. Na nossa cidade de Foz do Iguaçu, ela é utilizada mais como rota, ela não é uma cidade típica para que seja concretizada a tipificação penal do tráfico de pessoas. Ela é mais uma rota. Então a gente trabalha justamente com a cooperação policial internacional e com o trabalho de inteligência policial que não se mistura com a polícia judiciária. A polícia judiciária é uma coisa e a polícia de inteligência é outra. São coisas diferentes. Então são reproduzidos relatórios de inteligências para que esses relatórios eles agem como uma medida de assessoramento para os trabalhos de polícia judiciária. Quem acompanha o Instagram da Polícia Federal, a gente pode ver o serviço que um delegado ali acompanha, que é o serviço de inteligência, o site, o próprio Instagram, as redes sociais da Polícia Federal, traz alguns tópicos bastante interessantes sobre esse serviço, que aborda, que pesquisa, que tem uma comunicação muito forte com outros países, né, para fazer essa busca, é isso? A cooperação policial internacional que eu mencionei aqui, ela vai muito além de um trabalho de inteligência. Ela é um trabalho de informações, também de inteligência, mas que abre um leque muito grande. E dentro da nossa estrutura da Polícia Federal local em Foz do Iguaçu, nós temos um diferencial. Nós temos dentro do nosso núcleo de inteligência, nós temos um comando tripartite que faz cooperação policial internacional e cooperação jurídica bilateral. E nós temos dentro do próprio núcleo de inteligência uma unidade de cooperação de polícia internacional que faz cooperação multilaterais, podendo chegar a essas cooperações com países da Europa, da África e etc. Então nós temos esse diferencial. E é um trabalho que vai muito além. É difícil até de falar em poucas palavras, né? Mas o que eu quero dizer aqui, quando eu disse da diferença da polícia de inteligência para a polícia judiciária, é que a polícia judiciária ela atua na persecução penal. E a inteligência policial não, ela atua antes disso, ela serve de assessoramento. Como é que está a estrutura física lá na Ponte da Integração para que haja esse trabalho mais eficiente da Polícia Federal? A estrutura física, de um ponto de vista operacional, ela é considerada muito boa. Acontece que agora está na fase ainda provisória de recebimento daquele ponto de imigração, daquela estrutura aduaneira. Então, algumas coisas paliativas estão sendo agora consertadas, algumas coisas estão sendo revistas, para que quando toda a estrutura seja recebida de forma definitiva, a gente tente cessar o máximo de erros que foram só observados agora. Para o setor de imigração, pontos específicos o senhor pode mencionar que tem que melhorar? Na nossa estrutura física, onde é realizado esses registros migratórios, existe algumas coisas estruturais, coisas que foram assim acontecendo desde quando nós iniciamos a nossa atuação. Então, mas quanto do ponto de vista técnico, a gente não tem nada a reclamar. Agora, até essas crianças eram paraguaios? Paraguaios. Uma pergunta aqui do Rony Tempe, que é presidente do Codetri.
Esse cadastro antecipado que teria sido feito pela aduana da Argentina, se esse cadastro fosse feito pela aduana da Argentina, facilitaria muito os dois lados. Teria que haver uma integração entre as duas aduanas ou não? Como é que é isso, entre Brasil e Argentina? Não, essa ferramenta, o ST Mobile, é uma ferramenta utilizada pela Polícia Federal do Brasil. Então, os argentinos podem fazer esse pré-cadastro para ingressar no nosso país. Eu acho que o que ele deve estar perguntando é na ida dos brasileiros para a Argentina, que tem aquelas filas que a gente fica 2, 3 horas às vezes para poder ingressar na Argentina. Isso como é uma política de Estado, né? Cada Estado tem a sua soberania, isso deveria assim, ser resolvido em âmbitos de órgãos autônomos, né? A Polícia Federal, dentro da estrutura da administração pública, ela atua como órgão subalterno. Então isso deveria ser políticas de estados na parte mais alta do... haver governo brasileiro e governo argentino. Até porque a fala da ministra há pouco tempo atrás trouxe uma esperança para quem mora na fronteira de fazer uma passagem mais rápida, a ministra da Argentina, e isso não ocorreu. E todo mundo aguarda essa facilidade de ir para a Argentina, com menos fila, com menos trânsito. A gente vai aguardar e o dia que isso acontecer, com certeza Inclusive, o Brasil e a Argentina se estreitaram e já tem um acordo que já está em vigor, um acordo internacional que precisa ser internalizado tanto do lado do Brasil como deles, e já foi internalizado, chamado de trânsito vicinal fronteiriço. Seria um trânsito diferenciado para justamente os moradores das cidades gêmeas. Teria uma fila separada, faria um registro de fronteiriço para agilizar. Mas esse acordo ele está vigente, ele está válido. Ele pode produzir efeitos, só que até agora não foi implementado pelo lado da Argentina. O Brasil já está preparado para... Precisaria de uma ação do governo da Argentina para isso ser implementado aqui na nossa fronteira? Isso, justamente. Porque a Polícia Federal, inclusive, já expede até o documento que daria acesso a esse trânsito vicinal fronteiriço. Por outro lado, a Argentina ainda não se utiliza. A gente sabe que tem um encontro das polícias, acho que em janeiro teve Diogo, entre Brasil, Paraguai e Argentina. Esse assunto chega a ser abordado nessas reuniões tripartite de segurança que envolve os 3 países? E por que não a Argentina efetivou ainda? Como eu falei, esses encontros mencionados aqui agora são encontros mais de áreas de inteligência. Sim, não é muito focado. O foco desse assunto. Na minha opinião, eu acho que esse assunto deve ser tratado em âmbito ministerial, para que surja algum acordo executivo, porque o acordo internacional ele já existe. Agora, o senhor está há muitos anos nesse setor, e, como mencionamos aqui fora do ar, desde o início da pandemia, que foi um fato histórico para todos nós da fronteira, que a gente chegava ali e olhava para aquela tristeza, né? Hoje, se a gente for olhar, todo ano a gente pensa, filas que vêm de pessoas do Paraguai para ir para as praias brasileiras e pessoas vice-versa com a demanda que a gente sabe do dólar que cai, que o dólar que sobe, dólar que isso. Muita gente que vai para Assunção, que precisa do serviço migratório, vai além de Cidade Leste, muitos paraguaios que vai além de Foz do Iguaçu. Como é que foi isso na Ponte da Amizade? Foi intenso mesmo, janeiro? O mês de janeiro, na Ponte da Amizade, somente no mês de janeiro foram registrados quase 180 mil pessoas. Passando? Isso registros formais. Nós temos o Centro Universitário UDC, que realiza um estudo fidedigno. Sim. E pelo estudo da UDC, em 5 dias no mês de outubro do ano passado, foram contabilizados 500 mil de pessoas passando ali. Em 5 dias, e o dia que atingiu o pico, foram mais de 120 mil pessoas e veículos que passaram somente em um dia. 5 dias, 500 mil de pessoas. Estudo que o Centro Universitário UDC faz todo ano. E aí, assim, claro que evidentemente não tem efetivo que aguente tudo isso também, né? Não tem efetivo, e a própria logística, a própria infraestrutura que a Ponte da Amizade vem já de alguns anos, ela não comporta isso. Principalmente na seara migratória, porque a gente perdeu o nosso espaço lá embaixo. Lá embaixo existia um espaço onde eram somente registradas a saída do país e na parte de cima a entrada. Aquele espaço foi interditado administrativamente pela Receita e até hoje eles não conseguiram botar aquele espaço ativo. Então, como é que funciona hoje? Hoje a Polícia Federal ela tem que
conseguir dar um jeito para fazer tanto a entrada dos viajantes como a saída na parte de cima. E para quem conhece a cidade de Foz do Iguaçu, é completamente inviável que seja feito, se fosse feito esse serviço ali em cima, mas não tem outra maneira de fazer. Por isso a gente procura, de alguma maneira, se utilizar de tecnologia e de trabalho também de inteligência para isso. Pois é, eu acho que aí ressalta e dá um valor ainda maior no trabalho de inteligência, né? Olha, tanto os paraguaios vêm para o Brasil, quanto o Brasil também gosta de ir para o Salto Mondaí, lá no Paraguai, ver as paisagens, os pontos turísticos que o Paraguai oferece. Hoje tem muita coisa boa. O pessoal vai jantar hoje no Paraguai. Coisa boa para você visitar o Paraguai. Por isso que a gente fala, é uma demanda muito grande dos dois lados da nossa fronteira. Outra pergunta que chega aqui, Nelson, nós estamos conversando a respeito dessa migração. Existe a possibilidade da passagem de veículos menores na ponte da integração, e se a fiscalização poderia ser feita da mesma forma, carro por carro, a partir de março? Uma excelente pergunta. Quando a ponte da integração ela foi idealizada para somente, o projeto piloto era para somente caminhões, para tirar toda aquela carga de caminhões que passa pela ponte da Amizade para lá. E depois, com o passar do tempo, foi se criando outros olhos para aquela ponte. Então, a passagem de veículos e de pedestres, esse trânsito fronteiriço ali entre a cidade Presidente Franco e Foz do Iguaçu, vai ser discutido esse assunto na próxima reunião ministerial, que vai ser aproximadamente na segunda quinzena do próximo mês, do mês de março. Então, tanto o lado brasileiro como o lado paraguai, não só a Polícia Federal, todos os órgãos de controle que atuam no ponto oficial de entrada do país, deverão apresentar os seus argumentos para os ministérios, para saber qual será a próxima decisão a ser tomada. Então, eu não tenho uma resposta agora. A resposta é que tem a ideia que se trafegue, tanto carro como pessoas. Olha, serviço de imigração, se a gente for analisar, atendimentos hoje está onde? Nas pontes, no aeroporto, nas 3 pontes, aeroporto, aí nós temos os setores de passaporte, que está junto também, que é uma demanda muito grande. É só a gente olhar aqui quando abre as portas do shopping Catuaí, muita gente com a pastinha na mão, porque a gente já sabe para onde que ele vai, que é aqui no Catuaí, o setor de imigração, o setor de passaporte. É um outro movimento, é uma pauta bastante extensa que a gente também é bacana de se comentar. É isso, não? É um assunto fascinante a migração. Então, o núcleo de imigração, o que é o núcleo de imigração da Polícia Federal de Foz do Iguaçu? É o maior núcleo de imigração do país. Aqui está embutido dentro do núcleo de imigração a ponte da Amizade, que é o ponto de imigração terrestre, a ponte Tancredo Neves, a ponte da integração. Nós temos um posto avançado na cidade de Santa Helena, também faz parte do núcleo de imigração. Nós temos aqui no Shopping Catuaí o serviço de regularização migratória e o serviço da expedição de passaporte. Na delegacia, que é a nossa sede, a gente tem o serviço de solicitação de refúgio, temos um setor de cadastro, que é o nosso centralizador de expediente, temos um setor de operações que instrui diversos procedimentos administrativos voltados para essa área de imigração, tais como nacionalidade, processo de expulsão, processo de perda e cancelamento de autorização de residência, dentre outros serviços afetos à área migratória. Então, assim, é um núcleo muito grande, é o maior núcleo da delegacia. A gente teve uma sequência de informações, até por parte da Prefeitura de Foz, dos aviões de voos dos haitianos chegando a Foz. Alguns passaram por Foz, outros desembarcaram em Foz, com o apoio de ônibus cedido por Itaipu, foram até a rodoviária para seguir destino para outros estados. Vocês acompanham isso? Algum trabalho também? Até o próprio prefeito nos contou aqui, olha, alguns ficaram para regularizar a documentação para depois seguir viagem. Vocês acompanham também essa situação? Acompanhamos. Esses voos fretados que estão vindo com haitianos, ele não se iniciou aqui em Foz do Iguaçu, iniciou-se em vários estados brasileiros. E houve
muitos vistos eletrônicos, porque para os haitianos existem uns vistos eletrônicos de acolhida humanitária. Então, o haitiano, como ele se regulariza aqui? Ou pela portaria interministerial de acolhida humanitária ou pela solicitação de refúgio. Houve muito visto falso, muita fraude. E aí, quando acontece isso, em Brasília nós temos uma coordenação geral de polícia de imigração. Ela expede um ofício circular para que seja padronizado todos os serviços afetos a essa demanda. Então existe um ofício circular que hoje, para esses voos ingressarem no nosso país, eles têm que comunicar o aeroporto previamente, os órgãos de controles têm que estar em mãos com a listagem de todas as pessoas que estão previstas para vir nesse voo. E aí a Polícia Federal ela faz um trabalho antecipadamente. Ela faz as suas pesquisas para avaliar e para decidir se é viável que aquele voo venha para cá ou não. Então aqui em Foz do Iguaçu nós tivemos um voo para cá de aproximadamente quase 200 pessoas que tinham apenas 5 pessoas que estavam ali com uma situação irregular. E aí foi tomada uma decisão local, como eram 5 pessoas, de admitir esses 5 haitianos para que a gente pudesse regularizar ele, visando o quê? Uma humanização. É mais fácil você trazer essa pessoa para o Estado, passar a gerenciar ela, do que ela ficar à margem do Estado. Porque se ela fica à margem do Estado, a tendência é ela ser explorada. Então, nesse caso concreto, foi feito isso. A partir daí, outros voos tiveram a pretensão de vir para cá, mas com mais de 50% da população identificada previamente pela Polícia Federal, que estávamos com visto falsificado. Aí não chegaram nem a pousar aqui, foram impedidos. Olha só, então... Mas aí o trabalho de inteligência também atua no sentido de identificação ou não de uma alguém possível, ganhando dinheiro em cima dessas pessoas. Provavelmente. Está em fase de investigação, a gente não pode comentar. Chega a dar um ruim na gente, né? Mas tá bom. Isso que a gente percebeu. Lá atrás, quando começaram esses voos, falei, gente, tem alguma coisa, né? A gente fica aqui se perguntando, porque há quantos anos a gente acompanha o serviço de imigração? A gente fica se perguntando e se respondendo. Tem coisa errada, né? Então, está em fase de investigação, a gente vai aguardar essa investigação para que a gente desdobre. Mas, Nelson, a gente gostaria que o senhor voltasse aqui no estúdio para a gente falar um pouco mais. Aí, Diogo, vem aquela curiosidade que vem. Quem mais sai do país, quem mais chega do país, essa movimentação do setor de imigração, que é muito interessante. Olha a escala que nós estamos, a nível de Brasil, a nível de mundo, esse trânsito aqui pela nossa fronteira, as nacionalidades que passam por aqui, o trabalho do Serviço de Imigração que a Polícia Federal faz. Isso só deixa a gente bem contente, bem feliz e parabenizar todo o setor pelo trabalho realizado. A Polícia Federal agradece, eu aqui como representante, agradeço e já deixo uma informação aqui, que uma informação que eu considero relevante. Foz do Iguaçu é o 3º maior fluxo migratório do país. Isso eu estou falando de registros formais, só os que foram registrados. Primeiro é Guarulhos, que é a porta de entrada, segundo Galeão e depois vem a gente. Com o volume, um número aproximado. Digamos, o senhor teria esse número mais ou menos aproximado? Agora sim eu posso te encaminhar depois para a gente divulgar isso. Né? Já fica uma pauta agendada com o Diogo, assim que tiver uma próxima oportunidade, para a gente falar desses dados. E quando finalizar as investigações também. Essa informação é relevante porque olha o tamanho da cidade de Foz do Iguaçu, comparado a Rio de Janeiro e São Paulo, né? E nós somos o 3º maior fluxo migratório do país, a maior fronteira. Esta é a nossa fronteira, Cida Costa. Olha, eu particularmente, a gente sabe, quando a gente olha por aqui, porque todo dia, daqui a pouco, né, abriu aqui a porta do shopping 10 horas da manhã, você já consegue desenhar aqui e vai lá para o setor da Polícia Federal. Sabe, a movimentação durante o dia todo, eu acredito que é um dos movimentos muito grandes que ficou aqui para o pessoal vir no atendimento com hora marcada, chega ali ter uma sala, um atendimento, já passei por lá também, é bacana. Então eu falo assim sempre, né, cada vez mais que a Polícia Federal cresça nesse serviço de dar apoio para quem quer viajar, para quem quer visitar outros países, para quem quer fazer todo esse trânsito. Muita gente é serviço também de família, que a gente, né, o sonho, a gente já viu isso muito, né? Há quantos anos não vê o pai?
o pai que não vê o filho, esse serviço de imigração que a gente acha muito importante. Nós conversamos até agora com o Nelson Machado, chefe do Núcleo de Imigração da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que vai voltar com a gente nos próximos dias para a gente falar desse serviço tão importante. Muito obrigado e volte sempre aqui no Pan News. Eu que agradeço e quando precisar eu estarei à disposição aqui representando a Polícia Federal, se ainda estiver na chefia do Núcleo de Imigração.